Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Unreal Engine 5. Eu gostaria de mostrar para você, nessa aula aqui, outras formas de se corrigir alguns elementos que nós corrigimos no 3D Studio Max. Por exemplo, você se lembra que usando o 3D Studio Max, nós corrigimos o mapeamento em 1 metro por 1 metro por 1 metro, corrigimos o pivô, alinhamos o pivô ao centro do objeto, e também aprendemos, por exemplo, como inverter a normal do objeto. Mas e se, por exemplo, você não usa o 3D Studio Max? Você usa o SketchUp, o Blender, o Maya. Se possível, é muito legal você aplicar os conceitos que nós vimos lá na aula de 3D Studio Max no software que você está acostumado a usar. Mas se, por exemplo, não há alguns recursos no software que você está acostumado a usar, por exemplo, Blender, ou Maya, ou SketchUp, por exemplo, há a possibilidade de ajustar algumas coisas direto na Unreal. Então nós vamos aprender como ajustar 3 coisas diretamente na Unreal Engine. Uma dessas coisas é ajustar o pivô, a posição do pivô, o mapeamento em 1 por 1 por 1 e inverter a normal. Tá bom? Legal, então vamos começar com o mais simples, que é ajustar o mapeamento em 1 por 1 por 1. Eu já apliquei aqui um modificador, o VWMap. Para quê? Justamente para deixar a textura fora da proporção. Então você pode ver que ela está medindo 6 metros aqui na horizontal por 40 centímetros de profundidade e 2,5 metros na vertical, ou seja, a textura está fora da proporção. Se eu deixar sem o VWMap, olha, ele já fica parecendo que está na proporção. E não é legal, vamos deixar ele bem fora da proporção para a gente conseguir ver isso. Tá. Eu vou converter para polígono, justamente para sair ali o modificador de UVWMap. Ele já está aplicado aqui, mas é para não mostrar. Então vamos supor que no seu software aí que você está acostumado a usar, essa parede que você está modelando, você queira aplicar um mapeamento de 1 por 1 por 1. Vale lembrar que não é só para a parede, tá bom? Você pode repetir esse processo, por exemplo, para a poltrona e transformá-la em um mapeamento em 1 por 1 por 1, ou para qualquer outro objeto, tá bom? A gente vai usar a parede de exemplo, porque eu acho que é mais fácil de exemplificar. Eu vou exportar aqui para o nosso projeto, área de trabalho, curso, vou exportar aqui em FBX, eu vou criar uma pasta chamada Mapping, eu vou chamar de UV Mapping, tá bom? E vou salvar lá dentro, vamos chamar de Wall UV. Tá bom? Exportei em FBX e você também tem a possibilidade de exportar em FBX aí no software que você está acostumado a usar. E eu vou importar ela aqui na Unreal. Nós já aprendemos a importar os modelos FBX, UV Mapping, Wall. Não queremos o Nenite agora, gerar o Lightmap UVs não, simplesmente importar. Legal, vamos levar para a cena. Aqui está a nossa parede. E como você pode ver, o mapeamento está fora da proporção, ou seja, não está configurado em 1 por 1 por 1, como nós vimos lá no 3ds Max, que é legal de vir para Unreal mapeado em 1 por 1 por 1. Mas e se, por exemplo, você não tem o 3D Studio Max aí no seu computador, ou na ferramenta que você está acostumado a usar, também não há esse recurso de mapear em 1 por 1 por 1. Nós podemos fazer isso aqui dentro da Unreal. Ajustar o mapeamento UV aqui na Unreal Engine. Onde nós fazemos isso? Em modo de seleção, Modeling. Clicando em Modeling, nós temos acesso a algumas ferramentas de modelagens dentro da Unreal Engine 5. Obviamente, ainda não é robusto e, nesse momento, não tem todos os recursos, por exemplo, como no 3ds Max ou no software que você está acostumado a trabalhar aí. Mas já tem alguns recursos
que são muito úteis para a gente. Por exemplo, corrigir o UV. Eu vou até UVs, Project. Em Project, você já perceba que ele já corrigiu um pouco o nosso mapeamento, mas nós podemos ajustar um pouco mais. Por exemplo, qual é o tipo de projeção? Tipo box? Tipo plane? Olha só, ele planifica o nosso modelo. Tipo cilíndrico, ele transforma em cilindro, como lá no 3D Studio Max, por exemplo. Como esse último aqui. No nosso caso, nós queremos que a projeção, ou seja, o tipo de projeção, seja do tipo box. E então, ajustar suas dimensões. Por padrão, está 25 aqui. Olha, ele já reconhece as dimensões da geometria. Olha, nós podemos ampliar para 50 centímetros, 100 centímetros. 25 é o que estava. Aqui na largura, 300 centímetros, 650, como estava no Max, ou 100. E na altura, que está 250 centímetros, eu posso diminuir ou aumentar. Qual é o valor que nós identificamos que é legal para, por exemplo, paredes, o mapeamento? 1 por 1 por 1. Como nós estamos trabalhando em centímetros, 100 centímetros por 100 centímetros por 100 centímetros. Tá bom? Dessa forma, o mapeamento do seu canal UV agora está em 1 por 1 por 1. Isso é muito bom, principalmente quando você vai trabalhar com paredes dentro da Unreal Engine. Legal? E é só clicar em aceitar. Pronto, o nosso modelo agora está mapeado em 1 por 1 por 1. E não é só o modelo na cena, mas também o modelo aqui no Content. Ele ajusta no modelo original. Então, toda vez que você adicionar esse objeto na cena, ele vai estar considerando o mapeamento que você corrigiu. Legal? Além do mapeamento UV, que nós podemos corrigir lá na Unreal Engine, nós podemos também ajustar o pivô de duas formas. Eu vou afastar um pouco esse modelo e agora trazer a cadeira. Nós vimos no 3ds Max que, principalmente mobiliários, é interessante você levar o modelo alinhado no zero do mundo. Inclusive eu vou isolá-lo e apertar G aqui no teclado. Olha só, o nosso bloco, nossa cadeira está alinhada aqui no centro do mundo. Eu vou afastá-la do centro do mundo. Vamos exportar em FBX. Vamos criar uma pasta aqui, pivô teste, já está aqui, eu vou excluir esses elementos. Pivô, vamos chamar de cadeira. Vamos importar. Eu acho que ainda tem um elemento aqui em algum lugar. Aqui, ó. Deixa eu excluir. Pronto. Importar. FBX, teste de pivô, a cadeira. Tudo ok aqui. Legal. E arrasta para a cena. Como nós vimos, olha só, o pivô está fora da posição correta. E isso é ruim. É ruim se você for rotacionar ou posicionar o seu objeto em algum lugar específico, porque o pivô está fora do centro, principalmente para mobiliários. Como nós podemos corrigir isso dentro da Unreal Engine, por exemplo? Deixa eu excluir ele aqui novamente. Uma das formas é no momento de importar. Você pode importar a sua cadeira e desmarcar essa caixinha aqui, ó. Vamos desmarcar e importar. Legal. E pôr na cena. Olha só, ele desconsiderou a posição onde o pivô veio no zero do mundo. Olha, ele considerou a posição do pivô
aqui nessa posição. Mas o que ele leva em conta para trazer o pivô aqui? Possivelmente, durante a modelagem dessa poltrona no software onde ela foi modelado, o pivô ou o modelo foi construído a partir, por exemplo, dessa posição aqui. Então, a Unreal Engine entende a posição de onde o modelo foi construído. Talvez foi construído esse elemento, depois esse, e ele foi anexado um ao outro, e ela considerou essa posição aqui, ó. Tá, essa é uma das formas de se zerar a posição do pivô dentro da Unreal Engine. Mas note que não é muito eficiente. Por quê? Porque nesse caso, desse modelo específico, que durante a modelagem, Unreal entendeu que o pivô dele foi a partir dessa posição, ele vem para a cena enterrado, né? E toda vez eu vou ter que ajustar a sua posição. Isso não é muito eficiente. Uma forma da gente corrigir isso dentro da Unreal Engine, eu vou remover aqui o modelo, ó, vamos excluí-lo. Vamos importá-lo novamente e marcar aqui só para a gente testar, tá bom? Se você desmarcar, o pivô vem no centro do objeto, porém baseado em algum histórico da modelagem. Então, por agora, para fim de teste, eu vou marcar só para o pivô vir exatamente na posição de onde ele veio aqui do 3ds Max. Inclusive, eu vou deixar até mais longe e exportar novamente. Ó, vamos exportar novamente. File, Export, seleção, vamos salvar em cima mesmo, salvar, sim, isso aí, e importar, cadeira, ó, eu vou deixar marcado para quê? Para ele considerar a posição que está vindo lá do Max, importar. Já veio e vou pôr na cena, olha só onde é que está o pivô, está lá distante, isso não é muito legal. Tá bom, Denis, como é que eu ajusto o pivô aqui, então, na Unreal Engine? Mesma coisa. Vamos em Modeling, nas opções de modelagem, e vamos até Transform Pivô. Olha só, clicando em pivô, nós podemos alinhar o pivô em algumas posições ou manualmente. Nós podemos colocar o pivô onde nós desejarmos, por exemplo, no alto, embaixo do chão, próximo ao objeto, ou simplesmente clicar em centro e o pivô vai para o centro do modelo. Bottom, e o pivô vai para a parte de baixo do modelo, o que é muito legal. Baseado no topo, baseado na esquerda, direita, atrás, na frente, tá bom? Nesse modelo nós queremos alinhado embaixo aqui, ó. E aceitar. Pronto. O pivô do nosso modelo veio lá da posição errada e agora está alinhado no centro do modelo. Toda poltrona ou cadeira ou mobiliário que eu trouxer para a cena agora vem com o pivô alinhado aqui, tá bom? No centro do objeto, e embora ele vai alinhar na parte mais baixa do nosso modelo, tá bom? Isso é muito legal. Se você não tiver esse recurso aí no software que você está acostumado a usar, você pode ajustar a posição do pivô aqui dentro da Unreal Engine, tá bom? Agora vamos falar sobre inverter a normal. Talvez no software que você está acostumado a usar aí, por exemplo, o SketchUp, principalmente em algumas modelagens do SketchUp, quando você traz esse modelo para dentro da Unreal Engine, a normal vem invertida. O que é a normal invertida? Deixa eu ir aqui no Max, selecionar o meu modelo e inverter o assento. Ó, eu vou flipar a normal do assento. O que é isso? Significa que a parte de superfície do meu modelo está invertida, ou seja, ao invés de eu ver o meu modelo por aqui, é como se eu visse a superfície desse modelo pelo lado de dentro, ou seja, ela está invertida.
Vou exportar o modelo, chamá-lo de invertido e salvar. Legal. E vou importá-lo na Unreal. Importar, cadeira flipada. Importar. Levar para a cena. Olha só, perceba que a gente nem vê o assento. Por quê? Porque ele está invertido. E além de invertido, o pivô está na posição errada. Nós já aprendemos a corrigir o pivô. E você vai perceber que é super simples. Pivô, bora. Aceitar. Corrigimos o pivô. Agora vamos corrigir a normal que está invertida. Olha só. Eu a vejo por dentro aqui, ó. Olha só, eu a vejo invertida. Como que nós corrigimos isso? Seleciono o objeto, Trimodel, Tricell. Clico nesse elemento aqui. Nessa janela que se abre, eu posso escolher, por exemplo, alguns modos de seleção. Por exemplo, um pincel. E eu consigo selecionar faces específicas do meu modelo. Eu posso mudar, por exemplo, para um pincel volumétrico, o que está visível, ou por grupo. All in Group, eu consigo selecionar, ó, elementos específicos do meu modelo. Peças específicas do meu modelo. Você concorda comigo que esse elemento está com a face correta? A normal não está invertida. A única normal que está invertida é a normal do assento. Eu seleciono ela e clico em Flip Normal. Pronto. A normal foi corrigida. Quero inverter a normal? Clico no elemento, Flip Normal. Olha, agora a normal está invertida, olha só. Estou com a normal invertida, clico no elemento, Flip Normal. Clico no elemento, Flip Normal. Clico no elemento, Flip Normal. Tá bom? Vou fechar aqui. Não se esqueça de aceitar. Pronto. Nosso modelo foi corrigido e a normal foi corrigida. Não só do modelo na cena, como no modelo principal. Toda vez que você inseri-lo na cena, a normal vai estar correta, o pivô vai estar correto, e se você precisar ajustar o mapeamento V, o mapeamento vai estar correto também. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessas dicas, e nessa aula aqui nós vimos como corrigir o pivô, corrigir o mapeamento V e inverter a normal de algum modelo. Então, se você está seguindo o curso com algum projeto pessoal em paralelo ao seu, que você está usando aí para desenvolver os conhecimentos do curso, você pode usar esses recursos aqui, caso você não use o 3D Studio Max, tá bom? Usar o 3D Studio Max é uma das formas de se fazer, uma vez que a gente já está modelando lá. Já está modelando lá, você já modela pensando em Unreal Engine. Mas caso você tenha recebido o projeto de algum outro parceiro, de algum outro artista, e esses conceitos não foram pensados desde a construção do modelo, você consegue adaptar isso aqui dentro da Unreal Engine. Tá bom? Vou fechar essa aula por aqui e a gente segue em frente com o nosso curso. Até a próxima aula. Tchau!